o arquétipo do amor. O arquétipo do amor, entre os 4 básicos, ele é um dos mais importantes, porque sem amor você não consegue atingir a ascensão espiritual, ou seja, ser um ascensionado. Ouvindo o professor Hélio Couto falar que o arquétipo do amor era a vibração mais alta, eu comparei com a tabela de Hawkins. E vocês podem ver aí na tabela de Hawkins que acima do amor existem 3 outros, com uma vibração mais elevada: alegria, paz e iluminação. Aí eu fiquei confusa e eu fiz o que eu sempre faço, não é? O que eu sempre digo para vocês. Eu fui conversar com o amor, o arquétipo do amor. Eu fui falar com ele. Ele me deu uma resposta. Então, eu fui conversar com Deus para saber se eu tinha entendido corretamente, se era isso mesmo. E a resposta era a mesma. E depois eu pensei, mas que bobagem. Arquétipo do amor é Deus sendo o amor. Ele é o atributo de Deus. Então, Deus, porque se os arquétipos são o quê? A manifestação divina do atributo dele, então o arquétipo do amor é o próprio amor divino. E a resposta foi, Cláudia, vocês que estão nessa busca de espiritualidade são apenas pobres mortais. O máximo que vocês que estão na 3D podem chegar é até o amor incondicional. Já é muito difícil chegar ao amor incondicional. Porque quando você ama incondicionalmente, você ama em qualquer circunstância. Não importa se o outro te trata bem ou mal, se o outro te fez o bem ou o mal, se a situação é favorável, é confortável ou ela é desconfortável, ela te agride. Amor não tem a ver com circunstâncias. Então, para um pobre mortal chegar a amar é muito difícil. Porém, quando o mortal que está na 3D, ele consegue amar incondicionalmente, o resto vem automaticamente. Então, vocês que estão encarnados ou desencarnados, estão nesse processo, só precisam aprender a amar incondicionalmente, porque uma vez que você ama a tudo. Você vai amar a pedra, você vai amar a areia do mar, você vai amar a água, o fogo, o ar, as estrelas, você vai amar a barata, você vai amar a mosca, você vai amar as coisas, porque você vai ver nelas Deus, a manifestação divina. E amar não tem nada a ver com você viver de beijos e abraços com a pessoa, viver junto com a pessoa. Amar é mesmo numa situação em que você não pode mais nem falar com aquela pessoa porque é impossível, aquela pessoa te agride, à distância, você nutre o quê? Um sentimento em favor de que ela evolua, de que ela reconheça os seus erros e de que ela também ascenda espiritualmente. Você não a agride e mesmo que a pessoa te fira, se ela vier, você sempre vai perdoar. Se ela quiser conversar, você vai conversar. Não quer dizer que você tem que ser amiguinha da pessoa. Quer dizer que amor é querer o bem para ela do jeito que você quer para você. Amor pode ser a distância, num raio de 10.000 metros quilômetros, como diz uma outra aí. Você ama, você não precisa ver a pessoa, você precisa senti-la. E você pode amar alguém estando numa outra dimensão, porque o amor abarca tudo. Então eu entendi.
Uma vez que você ama, automaticamente você é alegre. Você tem aquela alegria que o professor Hélio Couto fala, que o todo cria com imensa alegria. Você tem a paz profunda, a paz que não é corruptível, que não depende também de circunstâncias. A paz que você pode estar num tumulto, num caos, numa guerra, mas que você não deixa o que está fora dizer como você vai se sentir por dentro. Quem manda daqui para dentro sou eu. Não são as circunstâncias nem as pessoas. E também automaticamente você atingirá o quê? A iluminação. Então esses 3 níveis não pertencem a nós, pobres mortais. Esses 3 níveis, a paz, a alegria, a paz e a iluminação pertencem aos ascensionados. Então é por isso que nós precisamos amar e basta. E já é muito. Jesus veio aqui ensinar o quê? O amor. Corromperam tudo, fizeram disso religiões e que fazem o quê? Se matam em nome de Jesus. Gente, vamos lá. Uma vez que você quer ativar o arquétipo do amor, ele vai te levar um dia a esse sentimento de amar incondicionalmente. Mas quando você começa a ativar, o que acontece com você? A primeira coisa, você começa a se amar. Você começa a ver que você não é nada daquilo que você pensava. Você pode ser feio, você pode estar gordo, você pode estar magro demais. As pessoas podem não gostar de você, podem te criticar. Você pode ser pobre, você pode não ter roupa, você pode não ter nada, mas você vai olhar para você e vai ver uma obra-prima de Deus. Você vai ver uma centelha divina com todo o potencial de expansão e que você é igualzinho, feito da mesma matéria-prima de todas as coisas, dos céus e da terra. Então, quando você começa a se amar, a primeira coisa, você começa a cuidar um pouco do que tem fora. Mas não fica só aí. O principal é você cuidar daqui, do que tem dentro. Então, você não permite que ninguém te fira mais. Você não fica em situações com pessoas narcisistas, com pessoas egoístas que ficam te ferindo. Você, de antemão, já vê uma pessoa que você sentiu atração, você já não se joga mais. Você para e pensa e ora, Deus, isso aí vale a pena? Porque eu sou preciosa demais, ou precioso demais. Eu vou sujar a minha energia com aquilo ali? Aquilo ali vai me ferir de alguma maneira? Você se preserva, você peneira as suas amizades, porque você sabe que o eletromagnetismo faz com que a energia do outro se mescle com a sua. E a negatividade do outro passa para você e a sua para o outro, e o que o outro tem de bom. Só que é o seguinte, tem certas pessoas que têm uma negatividade enorme e que quem está se amando sente a vibração, já sente. A pessoa está chegando, você está sentindo. E você fala, eu não vou me sujar com isso. Então você não entra em situações sem pensar, sem orar, sem sentir. Você se preserva, isso é auto-amor. Esse é o verdadeiro auto-amor, é se preservar, é orar, é estudar, como o prof fala, trabalhar, estudar e ajudar, porque você cuida da sua alma, você quer que ela expanda, que ela evolua, você quer o reino dos céus. Isso é auto-amor. Excesso de vaidade, que as pessoas acreditam que é auto-amor, não é auto-amor.
Se não tá cuidando do que tem dentro, é só vaidade. Claro que você também vai querer se cuidar mais. Você vai procurar ter uma alimentação diferente, você vai procurar fazer exercício, você vai procurar se embelezar, você vai procurar, mas sem exageros. Por quê? Porque você sabe que o que tem dentro é perene e o que tem fora é passageiro. Então, a primeira coisa que o arquétipo do amor vai fazer para você é te equilibrar e fazer você se amar, é se autocurar. Você vai se autocurando das suas dores, sejam elas dessa vida ou aquelas que já são de outra vida, estão guardadas no teu subconsciente. Você começa a fazer limpezas de subconsciente. E você bota para fora toda a mágoa que você guardou, o ressentimento, as falsas crenças, porque isso está te ferindo. Isso está influenciando nas suas atitudes do dia a dia. Isso está fazendo com que você não tenha tudo o que você merece. E tem outra, eleva a sua vibração, então você já vai merecer coisas melhores. Talvez o que você tinha até você merecia mesmo, mas o amor, ele faz você crescer tanto que o que acontece? A sua vibração eleva, então você já está em outro nível. E você vai merecer muito mais. Então a primeira coisa que ele faz por você é você se amar. É você se curar. O amor te cura. Ele vai entrando no teu subconsciente, iluminando. E você vai vendo as mágoas, as crenças erradas. E você também vai vendo as suas ações erradas. Porque muitas vezes nós nos colocamos em situações, damos de bandeja para os outros nos ferirem, nos magoarem, nos fazerem de palhaços, nos pisarem. Então você vai enxergando e fala, opa, eu sou precioso. Bom, a segunda coisa que ele faz é você amar os outros. Nunca mais, depois de ativar o arquétipo do amor, você vai ver as pessoas com os mesmos olhos. Você vai ver ali alma, você não vê mais pessoa. Você vê alma. Então, para você não vai importar se é rico, se é pobre. Não quer dizer... Veja bem, amar, eu já expliquei, não quer dizer que você vai trazer todo mundo para sua casa, todo mundo para ser seu amigo. Não, amar não é isso. Amar é desejar o bem do outro e não se sentir melhor que o outro. E fazer o possível se ele precisar de ajuda. Não é porque você vai amar o mundo todo que você vai se misturar com o mundo todo. Porque você tem que se preservar também. Entendam, amar é outra coisa. É você olhar o outro como a si mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo. Mas é claro que eu posso ter as minhas preferências para namorar, para casar, para ter amizade, para conviver. Eu espero que entendam isso. Amar é um olhar diferente, um sentir diferente. O outro e eu somos um na nossa essência. Nós não somos iguais nesse momento porque existem níveis de evolução, de expansão de consciência, níveis de consciência. Então, as pessoas não são todas iguais, não. Ah, somos todos iguais. Não, nós somos iguais na nossa essência. A matéria-prima que nos fez é a mesma fonte. Mas nós somos diferentes. Uns têm mais grau de consciência, outros têm menos. Uns têm um comportamento muito bom, outros já não têm. Então, quando você olhar o outro, você vai ver no outro a centelha divina. Se o outro precisar, você vai ajudar. Agora, dependendo do grau de amor, aqueles que dão a vida pelos outros, como, por exemplo, Jesus é óbvio, mas Gandhi, ele não fez isso? Eu vou libertar a Índia. Ele se deu. Isso é um top do topo, sei lá, do arquétipo do amor.
Porque são níveis. Você começa a ativar e você vai subindo. Eu ativei desde a minha primeira onda. E eu não cheguei no nível de amor incondicional totalmente ainda não, viu? Eu sei muito bem falar, eu já enxerguei, já tive vislumbres, já melhorei muito. Mas isso é gradativo e depende de quanto você se entrega, do quanto você quer. Então, você vai amar as pessoas e você vai contribuir para que o todo, esse todo, a humanidade, evolua. Conquiste aquilo que você está conquistando, porque tem uma coisa, quando você começa a evoluir, você vê como é tão maravilhoso que você quer isso para os outros. Então você passa a orar pela humanidade, enviar amor. Se você vê, até, sabe, cara, eu passei a ver até os craqueiros, os drogados de rua com outros olhos. E quando eu os vejo, porque surgiu uma cracolândia perto aqui da minha casa, e quando eu os vejo, eu emano amor para eles. Eles pedem alguma coisa, se eu tenho ali um dinheiro, qualquer coisa que eles pedem, eu dou. Ah, você está aumentando, você está ajudando eles a ficar... Não, eu penso assim, o fato de eu dar uma ajudinha que eu posso, não vai ajudar. Ah, mas se todo mundo fizer como você, bom, eu não consigo negar mais. Não, eu sempre oro por eles, eu envio amor por eles, para eles, porque eu não tenho mais um asco deles, eu não tenho medo deles, sabe? Então, assim, você vê o outro como centelha divina e você tem um profundo respeito também pelo outro, porque o outro é a centelha. Quando você fere o outro, você fere Deus, é Deus manifestado. Depois que você começa a amar as pessoas que, teoricamente, são seres humanos como você, são. Uns num nível, outros no outro, mas são seres humanos. E, teoricamente, são superiores aqui a animais. Teoricamente. Mas a gente sabe que com o arquétipo do amor também faz você ver os animais diferentes. Pessoas que costumam maltratar ou que têm um desprezo por certo animal, eu não gosto de gato, eu não gosto desse animal, eu não gosto daquele, isso acaba. E você passa também a não conseguir mais matar. Eu não mato insetos, eu não consigo matar insetos. Eu tinha pavor de barata. Inclusive, eu tive que ativar o arquétipo da barata por causa de uma situação terrível. E eu ainda vou contar essa história. Se vocês quiserem que eu conte do arquétipo da barata, vocês colocam nos comentários que eu vou contar. Eu faço de tudo para pegar a barata e jogar pela janela. Eu não consigo, é Deus ali, cara. Parece uma loucura, mas é Deus ali. E ela tem o direito de viver e experienciar, porque ela também está em evolução. Aquilo é uma alma grupal. É uma alma grupal. Não é assim como nós. Mas, por exemplo, moscas, coisa horrível, moscas, mas eu também não mato mais. Você passa a amar. Você vê uma pedra, você fala com ela. As plantas, é incrível. Eu tenho plantas aqui, eu falo e ela responde na tua cabeça. Olha, eu tô com sede. Olha, assim não, você me plantou errado, você tem que fazer tal coisa. Acredite se quiser. Eu não preciso mentir. Tudo. Você vê tudo de uma forma diferente. Você vai se tornando o próprio amor. Então, pessoas, animais, o reino mineral e o vegetal, para você, eles são manifestações divinas em ascensão. A pedra deixa de ser aquela pedra morta. Para mim, antigamente, pedra era pedra. Eu fui para a Espanha e eu peguei umas pedras lá numa praia e eu trouxe as pedras, porque elas eram lindas. E eu já falei, eu vou conversar com essas pedras e vou ver o que elas me dizem. A pedra fala, o problema é você sentir o que ela está falando, porque ela não fala, mas ela emana ondas de vibração, porque tudo está emanando ondas. Então, com amor,
você fala com aquilo. Só o amor faz isso para você. Depois que você começa a amar essas coisas dos céus e da terra, aí você já expandiu bastante, porque você já tem empatia com tudo. Você não agride mais a natureza. Bom, você para de agredir pessoas, depois para de agredir animais e depois você vai parar de agredir a natureza. Água não é só água, a água tem vida, não desperdice água. Você não vai achar que pedra, areia, seja o que for, concha do mar, é uma coisa qualquer. Você sabe que ali tem uma vida e ali tem memória. Cada átomo tem memória de tudo que aquilo lá passou. Onde aquela pedra esteve, antes dela estar aqui. Toda essa memória está gravada ali nos átomos, nos elétrons, toda a memória. E quanto mais você ama, mais sensível você fica a tudo isso e você pode sentir a onda que vem. O arquétipo do amor vai te elevar a níveis jamais imaginados. Então, tudo isso para você vê que é Deus e você sente o Deus pulsando em cada manifestação dele. O arquétipo do amor também, ele vai fazer uma coisa muito interessante. Quando você já está num nível assim, mais elevado, bom, cada átomo seu vai estar vibrando numa cadência mais alta, uma cadência de amor mesmo, e você começa a se curar. Se você tem doenças, você começa a se curar. Mas isso, gente, não é logo, você tem que se entregar, você tem que entrar naquilo. Você começa a se curar e você começa a rejuvenescer também. Por quê? Porque a renovação celular, ela vai se tornando mais intensa, com a vibração mais rápida. A vibração maior, ela é mais rápida. Porque a vibração baixa é lenta e a vibração alta, ela é muito rápida. Então, o que acontece? Você começa a se curar de doenças e, como as suas células estão sendo trocadas com muita rapidez, você rejuvenesce. E você fica com um olhar diferente. E você fica com... O seu olhar, ele espalha assim, sabe? E ele brilha mais. E quando as pessoas olham para você, elas veem que você é diferente. É algo em você, que é o amor, mas ela não sabe. Algo em você emana para ela uma doçura. E ela sente isso. E você ainda pode também, através disso, curar as pessoas, porque a tua onda, ela vai estar maior, mais forte. E aí, você vai ter muito mais luz. Então, a tua onda, ela vai ter mais poder. Se você impuser as mãos e fizer uma oração com amor, você cura as pessoas. Você emana muita luz ali. O arquétipo do amor vai te elevando e ele não para, isso não para nunca mais. E você vai se transformando devagar, como sabe, imagina um caldeirão num fogo baixo, com um cozimento lento, e aquilo é uma verdadeira alquimia. Então ele vai transformando os teus vícios em virtudes. É o outro lado. Como se fosse o outro lado da mesma moeda. E aquilo é devagar. Você às vezes nem percebe. Um belo dia você se depara com uma situação, você tem um outro tipo de reação. E aí você fala, uai, poxa, que diferente, eu tô diferente. Eu não consigo mais ser aquela pessoa agressiva. Não consigo mais ser aquela pessoa reativa. Entende? Eu não sou mais tão ansiosa. Poxa, eu melhorei de saúde. Quando você percebe, a coisa já mudou, porque ela foi
É suave, o amor é suave, é sutil. Você se torna assim também. Você se torna suave, sutil, super simpático. E você começa, uma vez que você aceita tudo e a todos, tudo vai te aceitar. Você vai encontrar ajuda em todos os lugares. Você vai ser amado de verdade. Você vai ser querido. Por quê? Porque tudo que vai, volta. Não é assim no eletromagnetismo? Se você quiser saber mais de eletromagnetismo, vá no TikTok, onivida.claudia, que sou eu. E eu tô lá explicando tudo de eletromagnetismo. O eletromagnetismo é a mesma lei da atração. É a lei do retorno. Então, mandou amor, ele vai, ele cura tudo por onde ele passa e ele volta carregado de muito mais amor e gratidão das coisas, de tudo que você ajudou, que você curou. O arquétipo do amor, depois de Yin e Yang, ele precisa ser ativado. E depois vem o puro, são os 4. Yin, Yang, amor e puro. O arquétipo do amor, ele é o mais importante, porque sem o amor você não terá a paz profunda, você não terá a alegria divina. E para cocriar precisa de alegria. Triste você não vai cocriar nada, só vai cocriar coisa ruim. E você também precisa ascensionar um dia, poxa, a gente tá tendo essas experiências, é para ascensionar. Não se sabe quando, mas vamos. Você precisa do amor, não tem saída. O seu destino é amar. E que tal você dar uma ajudinha e você ir lá e amar? E falar, não, eu vou amar é agora. Eu quero amar como a Mãe Divina. Então, o arquétipo do amor está me mudando cada vez mais. Já me mudou e continua me mudando, porque eu chamo por ele, eu quero ele na minha vida, eu quero que ele faça uma transformação. Eu me entrego de corpo e alma e eu espero que você também possa fazer isso. Possa se entregar, pedir a Deus, conversar com o arquétipo do amor. Fala, vem para minha vida, vem amor. Eu quero te sentir. Me transforma. Tá? Por hoje é só, gente. Eu espero que todos possam amar e ser amados. Até o próximo vídeo.